Quão felizes são aqueles que o amam e que observam os seus ensinamentos, observam a sua vontade. As bem-aventuranças não têm como objetivo ensinar o caminho para os céus, ensinar a salvação para as pessoas. As bem-aventuranças. Quando nós observamos na palavra do Senhor, vemos que Cristo Jesus, Ele teve um cuidado muito especial para com o seu povo, para com aqueles que o amam. E neste sermão, nesta pregação, o Senhor fala a respeito das bem-aventuranças. Quão felizes são aqueles que o amam e que observam os seus ensinamentos, observam a sua vontade. As bem-aventuranças não têm como objetivo ensinar o caminho para os céus, ensinar a salvação para as pessoas, mas sim ensinar o caminho para que possamos ter uma vida justa, uma vida segundo a vontade do Senhor, uma vida compatível com a vontade do Mestre para a sua família. Este é o ensinamento do Senhor com relação às bem-aventuranças. Hoje veremos as 4 primeiras e na próxima quarta-feira veremos as últimas 4. Amém? Nós vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. E queremos pedir ao Espírito que tu venhas trazer instrução ao nosso coração, a orientação, Senhor, para que esta palavra fique gravada na nossa alma, fique gravada no nosso coração, para que nós possamos ter, Senhor, como caminho, como normas para que melhor possamos te servir e recebermos as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Abençoe o teu povo, abençoe a tua família, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, a palavra bem-aventurados refere ao estado de pessoas abençoadas. Pessoas abençoadas não são aquelas que necessariamente estão felizes, estão bem-sucedidas sobre a face da terra, mas são aqueles que têm o seu coração nas mãos do Senhor, são aqueles que são cheios do Espírito de Deus, são aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas, são aqueles que têm um relacionamento verdadeiro com Cristo, com a sua palavra, e recebem na sua existência o amor do Senhor, o cuidado, a salvação e a presença contínua de Deus no seu dia a dia. Isso é de fundamental importância, irmãos. Bem-aventurados significa felizes. Felizes aqueles que possuem o Senhor, que andam com Deus, que são cheios do Espírito Santo de Deus, amados. Que são cheios do Espírito Santo. Mas é evidente que existe algumas condições. O reino de Deus, ele é marcado por condições. Não é de qualquer jeito. Deus é amor, mas o seu reino não é a casa da mãe Joana. Deus, ele tem normas, ele tem condições para que nós possamos portar de forma correta, para que possamos assim agradá-lo e receber as suas bênçãos sobre a nossa vida, receber aquilo que ele quer para nossas almas. E é com certeza, amados, que seremos bem-aventurados quando observarmos as condições do Senhor para a nossa vida.
quando observarmos aquilo que Ele quer, quando nós estivermos vivendo os padrões que Ele revelou para cada um de nós. É preciso buscar os padrões de Deus para a nossa vida. Só há uma felicidade verdadeira, só seremos completos diante do Senhor quando os padrões do Eterno, quando a vontade do Senhor, elas estiverem implantadas no nosso coração. Nunca nos esqueçamos disso. E eis o porquê, irmãos, que vemos tantas pessoas que não conseguem andar com Cristo, que não conseguem ter prazer no Senhor, é porque não permitiram que os padrões de Deus adentrassem os seus corações e ali ficassem guardados. Fosse direção para a vida, fosse a direção para a sua existência. É necessário entendermos isso, amados. E quando nós observamos Cristo Jesus, vemos que mais uma vez Ele está ensinando o seu povo como deve andar, como deve portar-se. Ele está ensinando padrões de santidade, padrões importantes, para que assim eles pudessem ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida segundo a vontade do Pai Eterno. Vale ressaltar, amados, que a cultura daqueles dias, bem diferente da nossa hoje, era uma cultura dominada pelos costumes gregos, pelos costumes romanos. Era a cultura greco-romana que exaltava a pessoa sábia. Eis aí tantos pensadores, tantos filósofos daquela época. Também o ter posse, pessoas ricas e ainda influentes na sociedade. A beleza física, tudo isso era importante para aquela cultura e as pessoas estavam cheias daqueles princípios. O interessante é que hoje não é tão diferente. Nós vemos que as pessoas estão cheias dos princípios dessa terra, da cultura deste mundo, e eis o porquê não consegue uma comunhão real, verdadeira com o Mestre. Cristo Jesus está falando que era preciso deixar todos esses costumes, deixar essa cultura para trás, para que a verdadeira felicidade, para que eles fossem bem-aventurados diante do Todo-Poderoso. Mas, amados, vemos ainda que o orgulho, a vaidade, ela havia adentrado a religião. Vemos que os sacerdotes, aqueles que estavam à frente da religião da sua época, eles tinham poder nas suas mãos, eles eram vaidosos, eram orgulhosos. Tudo isto feriam os princípios do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós não podemos de forma alguma vermos dessa forma. Aqueles que são sacerdotes, eles estão para servir o Mestre, são levantados pelo Senhor para servir o Todo-Poderoso. O único objetivo é servir o Senhor, jamais serem servidos. Essa inversão de valores foi comum nos dias de Cristo Jesus, onde os sacerdotes eram servidos pelo povo, onde eles colocavam-se como semideuses, acima de todos. Hoje vemos algo semelhante. Muitos sacerdotes dos nossos dias são semideuses, estão acima do povo e querem ser servidos de todas as formas. As bem-aventuranças ensinam-nos a olhar para Cristo, vivermos os seus princípios em detrimento deste mundo, da cultura deste mundo, vivermos, amados, somente para o Todo-Poderoso. Para Jesus, queridos, ser bem-aventurado é estar pleno, feliz, independente das circunstâncias. É difícil, não é? Muito difícil nós vivermos felizes, vivermos alegres, independente das circunstâncias que nem sempre são boas, geralmente são ruins. É o trabalho pesado, é o sol quente, é o ganho que não é tanto, o salário pequeno, são as dificuldades do dia a dia e vai por aí. Mas mesmo assim, quem nos traz alegria é Cristo. É necessário vivermos felizes, porque é o Senhor que domina a nossa existência. É Deus que está acima de todas as coisas e acima da nossa própria vontade. Amém, queridos? Nós veremos hoje 4 bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. 2, bem-aventurados os que choram. 3, bem-aventurados os mansos, os humildes. E 4, bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça. Hoje veremos esta série, no próximo estudo veremos os outros 4, completando assim todas as bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3 está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Palavras de Cristo Jesus. Irmãos, quando nós temos consciência, e é preciso que tenhamos isso, consciência que nada somos. Nós, como homens de Deus, mulheres do Senhor, é preciso carregarmos em nós a humildade que era comum a Cristo. Quando eu falo era, porque Jesus estava como homem 2000 anos atrás sobre a face da terra. Era nesse aspecto. Nós precisamos ter no nosso coração a humildade que era comum a Jesus como homem. Se era comum a Jesus, se era possível a Cristo ser humilde, a nós também é possível. Haja vista que todas as ações, todas as atitudes de Cristo sobre a face da terra, é possível que nós a imitemos. Não há uma atitude sequer de Cristo que esteja longe de nós, que nós não possamos fazermos de forma semelhante. Não há uma atitude sequer, irmãos. Jesus estava como homem sobre a face da terra, e os seus ensinamentos eram de um homem para os homens. Eis o porquê que Cristo mostra que tudo é acessível a nós. Nós precisamos ter a mentalidade do Senhor Jesus. Eis o grande problema, porque nem sempre nós carregamos em nós a mentalidade, o caráter, os princípios de Cristo, e é isto que nos distancia, e é isto que nos impede de fazermos as mesmas coisas que Cristo fez. Mas a partir do momento que nós entendemos a vontade do Mestre, irmãos, que reconhecemos que nada somos, mas na verdade que somos dependentes dele, exclusivamente do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos dependentes de Cristo. Somos dependentes. Só que perdemos isso de vista. Nós somos independentes. Nós tomamos as atitudes que achamos conveniente, agimos da forma que achamos conveniente, as nossas atitudes mostram que somos independentes da opinião do Senhor. E isto é muito comum, irmãos, é muito comum. Quando Cristo esteve sobre a face da terra, ele veio cumprir a vontade de Deus em todos os aspectos. Cristo Jesus não veio por vontade própria, ele não estava aqui passeando, ele estava aqui cumprindo as determinações do Todo-Poderoso. Ele era dependente de Deus, dependente do Senhor. Nós estamos aqui sobre a face da terra, não estamos aqui a passeio. Cristo não estava a passeio, nós também não estamos. Nós somos dependentes de Jesus. Jesus dependente de Deus, nós dependentes de Cristo, e é isso que ele ensina, a humildade, amados, a humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, isto é, nos colocarmos como dependentes do Senhor em todas as situações, em todas as nossas atitudes. Algumas versões, a palavra não é humildes, mas sim pobres, mas é a mesma coisa. Pobres de espírito, dependentes do Senhor. Nós não somos ricos de espírito, é o Senhor que nos enriquece, é o Senhor, amados, que trabalha o nosso coração. E a partir do momento que nós permitimos que a vaidade, que o orgulho, que a autossuficiência encontre lugar no nosso coração, vamos perder as bênçãos do Senhor. Ouça, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se tu quiseres ir para os céus, seja dependente, seja humilde, seja pobre, seja exclusivamente dependente de Deus em todas as áreas da tua vida. Amém? A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha que bênção. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
algo que nós precisamos, e nesses últimos tempos está difícil, é a sensibilidade. Nós, a cada dia que passamos, tornamo-nos insensíveis. O ser humano torna-se insensível. A cada dia mais insensível. Mas o Senhor recomenda-nos que sejamos sensíveis. As pessoas que possuem o Espírito Santo do Senhor, aqueles que são cheios do Espírito Santo, carregam em si a presença de Deus. Ou seja, amados, aquilo que é comum ao Senhor é comum ao homem. E uma das coisas que nós vemos de uma forma muito clara na Bíblia é que Jesus é amor. Que a misericórdia de Deus é grande demais. Que o cuidado do Senhor para conosco não tem fim. São essas qualidades que precisam fazer parte da minha, da nossa vida. Nós não podemos nos deixar dominar por esse espírito ruim que está por aí, irmãos, que cada dia deixam as pessoas mais insensíveis. Meu Deus, como está difícil. O diabo tem tirado o amor e a misericórdia do coração dos homens. Tem tirado, amados. A situação chegou a um ponto tão degradante, tão difícil. É comum nós vermos na televisão alguém assassinado no meio da rua e uma roda de pessoas ali, ao redor do cadáver, rindo, brincando e aquela coisa toda. Quantas vezes vemos isso na televisão? Não é assim? As pessoas perderam a sensibilidade. E o Senhor diz que é preciso, amados, que essa sensibilidade, que é a presença do Espírito, seja marcante na nossa vida, porque o Senhor, Ele é que nos consola, é o Espírito Santo que nos consola. O nosso coração não pode ser endurecido pela vida, mas é preciso vivermos um coração maleável, dirigido pela vontade do Senhor. E quando nós entendemos essa verdade, amados, nós vamos chorar pelo nosso pecado. Nós vamos lamentar pelo nosso pecado. Hoje nós temos visto que as pessoas estão pecando e o pecado não tem mais peso nas suas vidas. Nós vemos que as pessoas agem de forma errada, atitudes erradas, vivem segundo este mundo, longe do Senhor, porém não sentem nada. É tudo normal. É tudo muito normal, amados. Exatamente isso, queridos, a sensibilidade, a presença do Espírito Santo não age mais, não está mais nas vidas, e elas tornaram-se insensíveis. O pecado tornou-se comum. Peca-se de uma forma comum, é natural. Não sentem mais a culpa do pecado no coração. Eis o porquê que Cristo diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que reconhecem o peso do pecado, a prática pecaminosa, os seus atos errados. Bem-aventurados aqueles que pecam, porém que são tocados, que são sensibilizados e que buscam a presença do Senhor, que confessam seus pecados arrependidos, buscam o perdão do Senhor. Esses são bem-aventurados e esses são consolados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, estejamos atentos ao pecado. O pecado é terrível. O pecado é terrível. O pecado, ele inicialmente causa um impacto. Por exemplo, você que é uma pessoa legal, uma pessoa que anda no caminho certo, você comete um tipo de pecado. No dia seguinte, você está com remorso. Ah, pequei, fiz isso de errado. Você até busca a purificação, busca o perdão do Senhor, mas insiste no pecado. A próxima vez o pecado já não será um peso. E você até se arrepende, confessa o pecado, mas novamente volta a praticá-lo. Aí ele torna-se comum. E já não tem nenhum peso na sua vida. Ele torna-se natural. Torna-se natural. O coração é endurecido. O coração torna-se insensível.
o pecado é terrível. O pecado é terrível. E o que ocorre é que as pessoas acostumam com ele. Mas Cristo diz: bem-aventurados os que choram, os sensíveis, os que reconhecem o seu pecado, os que amam o seu próximo, o que reconhece também a dor do seu próximo. Esses são bem-aventurados, esses são consolados pelo Espírito Santo. Amém, amados? 3. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Oh, glórias! Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando nós ouvimos a palavra mansos, até fazemos uma associação com pessoas covardes. Mas não é nesse aspecto que a palavra foi colocada por Cristo. Quando o Senhor refere-se aos mansos, também humildes em algumas versões, refere-se àqueles amados, ouça, aqueles que estão na presença do Todo-Poderoso, que não sente a necessidade de mostrar-se, de colocar-se como alguém superior ao próximo. O interessante é que Jesus, quando na terra, o Todo-Poderoso como homem, ele não se colocou acima do próximo. É magnífico isso. E ele disse: eu vim para servir, não para ser servido. Quando o Senhor diz bem-aventurados os mansos e humildes, porque esses herdarão o reino dos céus, refere-se exatamente a esses que estão no reino para servir, que estão aqui para fazer alguma coisa pela obra e pelo Todo-Poderoso e também pelo seu próximo. É nesse aspecto, irmãos, os mansos, os humildes, aqueles que são usados pelo Todo-Poderoso, mas entendem que é o Senhor que faz a obra. Se fazem alguma coisa, é no poder, é na graça do Todo-Poderoso. É aquele que entende que ele por si só nada é, apenas um ser humano. Estes são os mansos, são os humildes, aqueles que entendem que nada são. Mas se fazem alguma coisa, é no poder e na autoridade do Senhor. No poder e na autoridade do Senhor. Os mansos, os humildes, estes são felizes, porque confiam no Senhor, confiam no amor de Deus, no cuidado do Todo-Poderoso. Estes não vivem para si, mas vivem exclusivamente para o Mestre, porque o seu prazer está na lei do Senhor, irmãos. O seu prazer, a sua alegria está em fazer a vontade do Todo-Poderoso. Nós precisamos entender esse mandamento de Jesus e sermos mansos, sermos humildes, porque assim vamos crescer e seremos usados por Ele e seremos instrumentos nas suas mãos. Amados, nada somos. Entendamos, não percamos isto de vista, jamais, nada somos. O Senhor Jesus é tudo na nossa vida. Entendamos que a nossa vida é de Cristo. Precisamos viver em submissão total, completa à vontade dEle, que todas as nossas atitudes são para a honra, são para a glória de Cristo, exclusivamente do Senhor. E a partir do momento que eu trago para mim essa glória, eu estou pecando contra o Senhor. Vivamos para a honra e para a glória do Mestre, somente para a honra e para a glória do Senhor, queridos. Que todas as nossas atitudes sejam para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. A quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oh, glórias! Irmãos, a justiça precisa fazer parte do povo de Deus, da vida da mulher, do homem de Deus.
A justiça é uma qualidade comum àqueles que amam a Cristo Jesus. Se eu amo Jesus, as minhas atitudes serão justas. Serão justas. Eu andarei em conformidade com aquilo que é direito. Esta é a vontade do Senhor. Eu serei justo em todas as minhas atitudes. E a recomendação de Cristo Jesus, amados, é que esta virtude, a virtude da justiça, ela faça parte da nossa existência. É um padrão de Deus para mim, é um padrão de Deus para a tua vida. Ele afirma-se como justo. O Senhor coloca-se como justo. E se Ele é justo, eu tenho que ter fome e sede de justiça. Eu tenho que almejar a justiça de Deus para a minha vida. Eu tenho que querer a justiça do Senhor, amados. E se você não tem buscado a justiça do Senhor, procure buscá-la, porque é mandamento de Cristo para aqueles que fazem parte da sua família. Procure buscar a justiça do Senhor. Procure ser justo em todas as tuas atitudes, em tudo quanto você faça. Entenda, amados, que a justiça está associada à grande misericórdia de Deus para com a nossa vida, a grande misericórdia. Se fôssemos tratados por Deus, segundo a sua justiça, nós não conseguiríamos ir à frente. Mas o Senhor, amados, na sua graça e na sua misericórdia, disponibiliza-nos o perdão, disponibiliza-nos a possibilidade de arrependimento, de confissão do pecado. E isso tudo faz parte do caráter do Senhor e deve fazer parte também da nossa vida. É necessário que a justiça do Senhor seja uma verdade na nossa vida, em todos os aspectos. E quando nós entendemos, amados, que nada somos, que naturalmente somos injustos, que naturalmente estamos longe de sermos misericordiosos, de sermos bons, que estamos longe de tudo aquilo que o Senhor requer, já visto que Ele diz que o pecado nos afasta de Deus, e a Bíblia diz ainda que nós nascemos em pecado. Quando nós reconhecemos isso, nós precisamos ansiar pela presença de Cristo, pela justiça do Senhor, em vivermos a vontade dEle acima de todas as coisas. E nunca te esqueças, amados, tudo é o Senhor que faz na nossa vida. Nós, por si, nada fazemos, nada conseguiremos. É Deus que trabalha o meu coração, que trabalha o teu coração. É Deus, amados, que vai trabalhar a nossa vida, nos ensinando como devemos portar, abrindo nossos olhos para que as nossas atitudes sejam segundo aquilo que Ele quer. É Deus, amados, é Deus, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá poder, é o Senhor que nos dá condições, é o Senhor que nos dá autoridade. É Deus, tudo é Deus na vida da gente, tudo é Deus. E a partir do momento, amados, que nós entendemos que tudo é Deus e que também é por Deus, nós não vamos nos conformar com este mundo e com os conceitos desse mundo. E a nossa alma terá fome, terá sede da justiça do Senhor. E vamos buscá-la e vamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Se assim fizermos, amados, seremos felizes, seremos bem-aventurados, a presença de Deus será uma verdade na nossa vida, aqueles que pregam o Evangelho terão poder na sua palavra, terão autoridade, aqueles que cantam, os louvores serão para a honra e para a glória do Mestre. Aqueles que falam do amor de Cristo, vão no poder e vão na autoridade. Aqueles que leem a palavra, o Espírito de Deus há de trazer a revelação. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, igreja, tudo é Deus. Se não fosse Deus, o que seria da nossa vida? Se nós não tivéssemos Deus, o que seria da nossa vida? O que seria, amados? Você já parou para pensar como seria a tua vida sem Cristo? Já parou para pensar? Talvez fosse terrível, talvez
fosse extremamente terrível. Mas é Deus que trabalha o nosso coração. É Deus que nos educa. É Deus que nos ensina como devemos agir. É por isso que Ele fala que somos bem-aventurados, que somos felizes. Felizes porque temos Deus. Essa felicidade não vem de outra fonte, é Deus. Irmãos, tudo é Deus na nossa vida. Devemos amá-lo acima de todas as coisas, buscar o seu reino em primeiro lugar. Tudo é Deus, igreja. Se você quer uma vida vitoriosa, uma vida feliz, uma vida alegre, é Deus em primeiro lugar. Ame Deus com todas as tuas forças. Ame o Senhor com todo o teu vigor, com toda a tua alma, com todo o teu ser. E verás o agir, verás o mover do Todo-Poderoso. Amados, o nosso grande problema, o velho problema, que gosta de nos acompanhar, o nosso grande e velho problema, ele quer ser amigo íntimo da gente, é que nós deixamos Deus em segundo plano. Deixamos Deus em segundo plano. Como poderemos ser abençoados? Como poderemos ser felizes, bem-aventurados, se deixamos o nosso Deus em segundo plano? Como, amados? Como Deus vai trabalhar o nosso coração se eu fecho a porta da minha alma, a porta do meu ser, para a ação do Espírito Santo de Deus? Que o Senhor nos acorde, igreja, nos acorde, para que nós possamos entender que não somos nossos, mas que somos do Senhor, dependentes de Deus. Vivemos para o Senhor, somente para o Senhor. Amém, queridos? Que nós possamos experimentar e curtir as bem-aventuranças do Senhor sobre as nossas vidas. Bem-aventurados os humildes, são aqueles que entendem que nada são, mas que precisam de Deus no seu coração. Bem-aventurados que choram, aqueles cujo coração não é pedra, não é insensível, mas está aberto para o mover do Espírito. São sensíveis ao mover do Espírito, que amam o Todo-Poderoso e consequentemente amam o seu próximo. Bem-aventurados os mansos e humildes. Irmãos, a partir do momento que nós entendemos que precisamos de Deus, que tudo é de Deus, é Ele acima de todas as coisas, que nada somos, seremos felizes. E ainda, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que possamos ansiar pela justiça de Deus, que possamos ter fome, sede da justiça, vivermos essa justiça, praticarmos essa justiça, que os nossos atos sejam marcados pela presença santa de nosso Senhor e Salvador. Amém, amados? Que assim seja no nosso coração. No próximo estudo veremos a respeito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Esse será o estudo número 2, parte 2, que faremos logo, logo. Que esta palavra, que ela encontre lugar no nosso coração, que hoje ela venha somar na nossa vida, para que possamos melhor servir como membros da família de Cristo, andarmos sobre a face da terra para honrarmos e para glorificarmos o Mestre Jesus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e que sejamos de fato bem-aventurados do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, é o teu amor, é o teu zelo. E queremos pedir, Senhor, que as bem-aventuranças, que o teu cuidado se manifestem na nossa vida, que essas orientações manifestem-se na nossa existência, Senhor,
para que assim a nossa felicidade seja completa, para que assim a nossa alegria seja completa. Ó Deus, trabalha a nossa vida, Senhor. Fala conosco, Deus. Usa-nos conforme a tua vontade. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 780.